Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, espero que estejam todos bem, né? E vamos a mais uma videoaula, né? A videoaula passada, nós falamos sobre pronomes, né? Nós estamos falando de algumas classes gramaticais. A da aula passada, a videoaula foi sobre pronomes. E hoje nós vamos falar sobre o advérbio, né? Então, o que é o advérbio? É a palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Quais são os mais usados? Temos aí os advérbios de causa, tempo, afirmação, negação, modo, intensidade e dúvida. Esses são alguns dos mais usados, né? São os advérbios. Quando eu falo palavra que modifica, eu estou falando que ela vai acrescentar uma ideia, ela vai acrescentar uma circunstância, em relação a palavra que ela se dirige, ou é um adjetivo, ou é um verbo, ou um outro advérbio, Os advérbios de tempo, causa, Vamos lá, advérbios de causa. Os mais comuns que podem aparecer para nós morreu de fome, de sede, de frio, alguns exemplos, Morreu de quê? De frio, causa da morte. De fome, causa da morte. Desmaiou de susto, causa, Então, esses são os advérbios de causa, Temos os advérbios de lugar, Aqui, ali, São exemplos de advérbio de lugar. Acima, de fronte, dentre outros advérbios, Vocês poderão ver na apostila de vocês, uma lista de advérbios na página 20, da unidade 8. Página 20, unidade 8, vocês verão uma lista de advérbios. E os advérbios também de tempo, hoje, amanhã, agora, depois, cedo, tarde, à noite, todos são advérbios ou locuções adverbiais, que vão passar uma ideia, uma circunstância, vão colocar uma circunstância, uma ideia nova a essas palavras, vamos acrescentar, modificar. Então, aí são alguns exemplos que vocês vão encontrar na apostila de vocês também. Afirmação sim, certamente, negação não. De modo algum, são não as advérbios de modo algum e as locuções adverbiais de negação. Modo, bem, mal, tranquilamente, levemente. Intensidade, muito, bastante, demais, ou tão pouco, são as intensidades. Então, temos vários exemplos de advérbios ou de locuções adverbiais. Agora, vamos na prática, Eu coloquei alguns exemplos aqui para ver como é que funciona. Por exemplo, eu coloquei uma frase aqui de causa. Morreu de fome. Se eu falar morreu, dá para entender que ele morreu, mas eu não sei a causa. Então, quando eu acrescento de fome, eu estou indicando a circunstância da morte. Por que ele morreu? De que ele morreu? A causa de fome. Entendeu? Então, modificar esse verbo é colocar uma ideia nele. Aqui eu estou colocando uma ideia de causa. A causa da morte. Ok? Um outro exemplo de lugar. Coloque o carro aqui. Coloque onde? Aqui. O lugar. Então, esse aqui está dando ideia de lugar em relação ao verbo, onde irá colocar. Então, eu estou modificando nesse sentido.
colocando nele uma ideia de lugar. Então, quando eu for classificar, eu vou classificá-lo como advérbio de lugar. Função sintática, adjunto adverbial de lugar, só muda o nome. Em vez de chamar de advérbio, você vai chamar de adjunto adverbial. Igual aqui. Classe gramatical, advérbio de causa. Função sintática, adjunto adverbial de causa, né? Ok? Afirmação, certamente iremos, né? Ou sim, iremos. Se eu falar iremos, beleza. Quando eu falo sim, iremos, eu estou afirmando, reforçando essa ideia de ir. Portanto, afirmação, certamente iremos. Estou dando certeza. Ok? Então, o advérbio certamente está modificando o verbo ir. Né? Está modificando esse verbo, ou seja, colocando uma ideia de afirmação. Ok? Beleza. Dúvida. Talvez iremos. Se eu falar iremos. Entendi. Iremos. Mas quando eu coloco a palavra talvez, eu estou colocando uma ideia de dúvida na minha ida, se eu vou ou não. Talvez iremos é diferente de iremos. Então, quando eu acrescento a palavra talvez, estou modificando este verbo. Estou colocando uma ideia de dúvida neste verbo. Ok? Então, vou falar aqui, talvez é um adjunto adverbial de dúvida. Ok? Beleza? Muito bem. Então, temos aqui intensidade. Vamos lá. Ele falava muito mal. Né? Temos dois advérbios, na verdade, aqui nessa construção. Vamos ver quais são. Né? Então, temos o pronome ele, função análise morfológica, classe gramatical, ele é um pronome, no caso reto. Falava é o verbo. Quando eu falo assim, ele falava mal. Pulo muito, esquece muito, vou construir. Ele falava mal. Mal não é o modo que ele falava? Falava mal. Então, mal aqui é um adjunto adverbial de modo. A palavra mal. Adjunto adverbial de modo, que é o modo que ele falava. Ok? Então, aqui, a palavra mal é um adjunto adverbial de modo. Beleza? Só que apareceu a palavra muito. Então, o advérbio mal modifica este verbo. Olha só. O que eu falei lá? O advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, estou te dando dois exemplos. A palavra mal modifica o verbo. Então, falava como mal, modo, modifiquei o verbo. Só que quando eu falo muito mal, agora o advérbio muito, que vai colocar uma intensidade em relação ao advérbio mal. Ele não fala mal, ele está querendo dar ênfase, ele fala muito mal. Então ele vai colocar uma intensidade no advérbio. Então agora modifica o advérbio. Mal é advérbio de modo e modifica o verbo falar. Muito é um advérbio de intensidade e está modificando outro advérbio, que é mal, né? Ele está colocando uma intensidade no outro advérbio, ok? Então, quando eu falo muito mal, eu estou dando ênfase, né? Eu estou colocando uma intensidade no modo que ele fala. Né? Temos aqui embaixo o exemplo do advérbio de modo. Veja, andava tranquilamente. Andava tranquilamente.
Se eu falar andava, dá para entender que ele andava. Andava. Dá para entender que ele andava. Dá ou não? Então, andava, beleza. Quando eu falo tranquilamente, eu já coloquei uma ideia, né? Eu coloquei uma ideia neste verbo, né? Do modo em que ele andava, né? Andava tranquilamente. Então, tranquilamente vai ser o quê? Um adjunto adverbial de modo. Tranquilamente é o modo que ele andava. Poderia ser tranquilamente, andava calmamente ou rapidamente. Normalmente, quando aparece um mente no final, é uma adjunta adverbial de modo, mas nem em todos os casos, né? Então, toda regra tem uma exceção, igual certamente. Termina em mente não é adjunta adverbial de modo, né? E sim de afirmação. Né? Então, como toda regra tem uma exceção, né? Pode aparecer exceções com a terminação mente. E o advérbio de negação. Veja, se não tivesse a palavra não, né? Se não tivesse a palavra não, ficaria assim, irei sair. Olha a construção da frase, irei sair. Como é que eu modifico este verbo aqui, a ação desse verbo de ir sair? Colocando não. Agora eu coloquei não irei sair. Então esse não vai trazer uma ideia de negação em relação à ação, certo? Então ele vai acrescentar uma ideia de negação. Por isso é chamado de adjunto, de advérbio de negação. Adjunto adverbial é quando eu vou classificar essa palavra sintaticamente. Então, morfologicamente, advérbio de negação. Sintaticamente, adjunto adverbial de negação. Morfologicamente uma coisa, sintaticamente é outra. Existe também, é bom falar, a questão dos advérbios interrogativos, né? Por exemplo, onde, fazendo uma pergunta, quando, né? Como e por quê, separado com acento no final, né? Onde é o advérbio interrogativo, né? Lugar. Quando, advérbio interrogativo de tempo. Como, advérbio interrogativo de modo. E por quê, advérbio interrogativo de causa, né? Então, é bom lembrar que os advérbios também existem, os advérbios interrogativos, ok? Então, a videoaula de hoje nós falamos sobre advérbios, né? Relembrando o conceito, palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio, né? Modificar é acrescentar uma ideia, uma circunstância a essa palavra, ok? Espero que tenha ficado entendido a aula de hoje e eu quero deixar para vocês uns exercícios da apostila unidade 8, unidade 8, página 21, página 22 e página 23, página 21, página 22 e página 23, para que vocês façam e nós possamos corrigi-las na próxima aula online, na nossa próxima sala de dúvidas, né? Façam os exercícios, não deixem de fazer, e tragam suas dúvidas para que possam ser tiradas, né, na nossa próxima sala de dúvidas, ok? Então, nossa videoaula termina por aqui, né? E um forte abraço em todos e até a nossa sala de dúvidas.